Olá, sou Rosana Cláudia Santos, psicóloga, e falando sobre essa entrada dos pais no mundo jovem do filho de forma efetiva, quero falar pontualmente aqui sobre obediência. Algo tão desejado por esse pai, por essa mãe que tem um filho na adolescência, que às vezes desobedece, desrespeita uma regra, não cumpre os combinados com o filho. Então veja, você deseja uma obediência, deseja uma disciplina, mas quero lhe dizer, o filho não é um robô para apenas atender os seus pedidos. E você precisa começar a entender sobre isso nessa medida, porque a obediência vem pelo entendimento, por algo que tem sentido, um significado. Toda vez que seu filho entender exatamente o porquê, qual a relevância, a importância de determinada ação, cumprir um determinado combinado com você, qual o valor tem aquele compromisso para a vida dele, porque em se tratando de juventude, já é esperado que comece a entender que as coisas são para ele, para o filho jovem. Todas as consequências, todas as ações, todos os resultados que vão acontecendo nessa fase de vida não são mais apenas para orgulhar o pai e a mãe, e sim para o próprio filho, para a própria vida. E aí, toda vez que seu filho entender que para a vida dele tem algum benefício, tem um porquê, um sentido, ele começa a aprender sobre isso e através desse entendimento ele vai cumprir a regra posta, vai obedecer o cumprimento de uns combinados a respeito, por exemplo, de organização da casa, cumprimento de realização das tarefas escolares, horários, lugares, tudo aquilo que deixa aquele pai, aquela mãe de cabelo em pé, cabelinhos brancos surgindo antes da hora. Então veja, você precisa em primeiro lugar, antes de desejar ter a obediência, a tal disciplina na vida jovem do seu filho, você pai e mãe precisa se preocupar primeiramente se o seu filho está entendendo o porquê de tais comportamentos, de tais decisões. O filho não é um robô para apenas ir fazendo. O filho precisa entender e quando tem significado, ele mesmo vai vigiar se ele está cumprindo de forma adequada ou não alguns compromissos, tarefas, decisões que estão aí de acordo com o tipo de vida que ele também deseja. Porque enquanto estamos com o filho na vida de infância, o pai e a mãe regram o sim, o não, pode ou não pode. Na fase da juventude, esse filho já emite suas próprias opiniões, ele já tem um senso crítico mais elevado também. Então a sua mentalidade começa a pensar algo a mais que não era pensado ainda na infância, justamente porque faltava o amadurecimento para isso. Agora ele também tem suas próprias convicções. E se esse pai e essa mãe começam a dialogar no sentido do entendimento, passar essa compreensão dos porquês, ter esse sentido absoluto das necessidades desse momento da juventude, principalmente quando está no auge da adolescência, a disciplina, a obediência, o respeito começa a acontecer de forma muito facilitada e o pai e a mãe passa a ter um grau também muito maior de confiança. Assim, sucessivamente, esse filho também vai poder ter maior liberdade com seu pai e sua mãe. Então, muitas vezes, o filho deseja algo diferenciado, que nesse diálogo de entendimento será possível ambas as partes, tanto o pai e a mãe, como o filho, entender algumas coisas e chegar a uma decisão em conjunto sobre combinados, sobre tarefas, sobre qualquer coisa que exija aí uma obediência para que a consequência seja positiva para a vida do filho e não para a vida dos pais. Logicamente que a gente, como mãe ou como pai, também vai passar por todas as emoções junto com esse filho, mas toda a consequência é para a vida do filho. E só por esse pequeno entendimento dessa consequência ser para o filho, já começa aí a haver um sentido muito diferenciado para que a obediência realmente exista. A autoridade sobre a vida do filho, o pai e a mãe, já é. Isso já é
definido desde o momento do nascimento do seu filho. O que falta nessa autoridade amorosa, agora na fase da juventude, é justamente transmitir esse entendimento, essa compreensão dos porquês muito bem entendidos nas suas minúcias, nos seus detalhes. Fazer sentido para o filho é o melhor caminho, porque ele mesmo será mais vigilante ainda do que seu próprio pai ou mãe na questão se está cumprindo ou não os combinados. Avalie isso e comece a praticar. Escreva nos comentários aqui para mim como está sendo isso para você. Todas as terças, quintas e sábados eu estarei trazendo aqui um assunto muito pontual para você, aqui no Facebook, também no YouTube, para que a gente possa de maneira muito pontuada mesmo, focada, falar sobre diversos assuntos que estão recheando aí esse processo da sua juventude, do filho, né? Na sua juventude de pai e mãe, porque a gente acaba adolescendo um pouco junto com esse filho e passando por tantas necessidades, emoções e também tantas questões gostosas, de orgulho sim, desse filho que tem muitas transformações, muitas modificações e muitos resultados positivos, na medida que sente o entendimento desses porquês da vida dele. Então, se você gosta desse assunto, se você conhece outros pais, outras mães que precisam entender esse ponto interessante aqui da obediência, compartilha esse vídeo para o maior número de pais. Eu tenho sugerido que você compartilhe com o mínimo de 5 pais, por exemplo, alguém da família, ou pelo menos os amigos, né? Os pais dos amigos do seu filho. Então imagina vários pais que estão aí engajados com a mesma linguagem, com filhos que estão aí no social do seu filho. Isso vai fazer a diferença. Compartilhe o vídeo e não deixe de se inscrever no YouTube, seguir o meu canal também aqui no Facebook ou seguir no Instagram para que você seja notificado de todos os novos assuntos que estarei trazendo a você nesses dias de maneira muito pontuada. Nos outros dias também você tem conteúdo para lhe atender a sua demanda de pai e de mãe que tem filho no processo da adolescência. O seu filho é um diamante e você, pai e mãe, diamante que lapida diamante.